Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the worlds thy hands have made. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade que Ele nos dá para que possamos começar esse dia orando, lendo a palavra, entendendo o que o Senhor deseja para cada um de nós através dessa palavra. A nossa oração é que o Espírito Santo esteja aplicando aos nossos corações a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de juntos, como igreja do Senhor, estarmos aqui reunidos para estudarmos a tua santa e bendita palavra. Pedimos a ti que teu Espírito Santo nos ajude a entender a palavra de Deus, nos ajude a te conhecer mais, que a tua palavra caindo na terra do nosso coração possa germinar e produzir muitos e muitos frutos para a glória do teu nome. Nos ajude, Senhor, nesta manhã. Nós te suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Somente um verso. Versículo de número 11. Vamos ler, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Somente esse versículo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os ministérios, sobre os dons e a capacidade que Deus concede a cada um dos seus filhos para viverem cada dia entendendo qual é a vontade de Deus, obedecendo em submissão a ela e fazendo tudo para a glória de Deus. E nesse versículo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele afirma que quando ele era criança, ele fazia as coisas próprias de uma criança, mas ele cresceu e ele deixou as coisas de criança para viver agora na sua plenitude, na sua maturidade, viver como homem. As coisas velhas se passaram e agora ele está vivendo de uma maneira nova, de uma maneira como um adulto. E o cristão, ele também, irmãos, ele tem que entender essas verdades. A primeira coisa que nós entendemos aqui, irmãos, é que ninguém nasce adulto. Ninguém nasce já maduro. Nós estamos numa caminhada de fé e essa caminhada nos leva fatalmente ao crescimento. E quando uma criança não cresce ou quando um cristão não amadurece, isso vai gerar algumas anomalias e até deformidades. E o cristão, irmãos, se ele não estiver crescendo em Deus, se ele não estiver caminhando rumo à maturidade, alguma coisa está errado. Quando o cristão ele não cresce, ele fica medíocre, porque para crescer, nós temos que desenvolver alguns pilares no dia a dia até chegarmos ao nível de maturidade ou de crescimento ideal. A vontade de Deus para nós, como discípulos do Senhor, é o nosso crescimento espiritual até que possamos alcançar a maturidade espiritual. E quando Paulo escreve aos Colossenses,
ele deixa isso muito claro quando ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 e 10. Irmãos, o nosso Deus, ao nos colocar aqui na terra, ao nos dar uma vida nova em Cristo, ao nos colocar no seu reino, no reino do Filho do seu amor, habitando em nós o seu Espírito Santo, tudo isso, irmãos, tem um propósito de Deus para cada um de nós. Olha o que ele escreve, Paulo escreve em Romanos 8, 29. Porque os que de dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Deus nos criou, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. O Espírito Santo está aplicando a palavra de Deus aos nossos corações, trabalhando no nosso caráter, visando nos levar à maturidade. E essa maturidade, irmãos, é alcançar a imagem de Jesus Cristo. Viver aqui na terra, em pleno século XXI, como ele viveu, em obediência ao Pai, vivendo cada dia em submissão à sua vontade, fazendo tudo aquilo que lhe apraz, para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus, ele deixou muito claro quando ele nos relata, irmãos, aqui em João 15, 4 e 5, quando ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós, como varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Irmãos, a vida cristã, ela é uma sucessão de situações que nós vivenciamos, permitidas por Deus, mas são permitidas com um propósito de nos levar a conhecer mais a Deus, de amar mais o Senhor, de saber qual é a vontade dele para a nossa vida. E tudo aquilo que Deus permite, irmãos, tem um propósito, nos levar ao crescimento na fé. E eu gostaria que nesta manhã de domingo, dar algumas sugestões que podem nos ajudar, irmãos, a crescer na fé, a crescer no conhecimento de Deus, a crescer em maturidade, de tal maneira que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrinas ou de enganos por falsos líderes religiosos, profetas e até apóstolos, se é que existe essa nomenclatura para os dias de hoje. A primeira situação que a gente pode entender que vai nos levar, irmãos, com certeza ao crescimento, até que possamos atingir a maturidade na fé. Primeira coisa, integre-se, envolva-se, comprometa-se com a sua igreja. Irmãos, é de extrema importância nós compreendermos que nós, como crentes, fazendo parte de um corpo, o corpo de Cristo, nós devemos participar de uma igreja, da comunidade de fé. É na igreja que nós aprendemos a sã doutrina, é na igreja que nós recebemos porções diárias da palavra de Deus, como está acontecendo aqui nesta manhã. É na igreja que nós celebramos e testemunhamos os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que nós amamos e pedimos para que o Senhor realmente faça coisas maravilhosas e dentre elas a principal, ou sobretudo, a salvação.
É na igreja que nós mantemos comunhão uns com os outros, é na igreja que nós compartilhamos a nossa vida, onde nós presenciamos, né, o crescimento dos nossos filhos, não só um crescimento físico, mas também na estatura e no conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra. É na igreja que nós somos despertados para servir ao Senhor. É na igreja que nós entendemos que nós cumprimos os propósitos de Deus. Irmãos, a igreja ela é tão importante que Paulo escreve aos Efésios: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja, irmãos, é a agência de Deus aqui na terra. É a agência missionária de Deus aqui na terra. E é na igreja que Deus escolheu para que nós pudéssemos congregar os salvos, os redimidos, os regenerados, os alcançados pela graça de Deus, estão sendo ganhos por Deus e pela sua palavra, quando nós congregamos, quando nós nos envolvemos na vida e nas atividades da igreja. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas afirmam: eu frequentei uma determinada igreja e a minha vida não mudou nada, não aconteceu nada. Nós temos que lembrar que antes de passarmos por uma igreja, ela tem que passar por nós. É aquela ambiência, irmãos, essa ambiência eclesial, cheia da ação e da graça de Deus, dos atos e dos feitos de Deus, que nós somos ganhos por essas verdades, e elas vão ganhando o nosso coração de tal maneira, irmãos, que a igreja deixa de ser um local de reunião, mas um grupo de irmãos e irmãs que estão crescendo na fé, que estão buscando saber qual é a vontade de Deus e vivendo de acordo com ela. Irmãos, o que muitas pessoas falam, e a gente percebe isso com muita clareza nos dias de hoje, é que as pessoas vão frequentar, vão para uma igreja com a intenção de que a igreja faça alguma coisa por elas. Elas vão lá com o intuito, com a motivação de conseguirem alguma coisa, e seja o que for. Mas a questão aqui, irmãos, a pergunta é não o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ela. Como um membro ativo, atuante, que você possa não só ser abençoado, mas também abençoar aquelas pessoas que estão do teu lado, congregando com você. Participe, integre-se a uma igreja, envolva-se. Deus vai continuar, irmãos, agindo e se manifestando na sua vida e através dela. Uma outra coisa que vai nos ajudar, irmãos, a crescer em Deus e no conhecimento de Deus, crescer na fé, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor, irmãos, e é de extrema importância, estabeleça um momento diário com Deus. Hoje, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos pela manhã é consultar as redes sociais. Seja o que for, Facebook, Instagram ou qualquer outra mídia. Mas, irmãos, a prioridade para cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, é cultivar um momento de comunhão com Deus. Isso é de fundamental importância, não só para conhecê-lo, mas, acima de tudo, para desfrutar da sua presença. Isso, irmãos, com certeza gera um crescimento espiritual. É aquele momento que nós não só falamos com Deus, mas quando o Senhor fala conosco através da comunhão, da oração e até do louvor. E para que isso seja um momento proveitoso, a gente precisa, irmãos, logo pela manhã, escolher um bom local e um momento próprio
sem interrupção, sem distração. Eu sugiro, no mínimo, 15 minutos diariamente, para que nós possamos aprender a ter comunhão com Deus. Isso na vida do cristão, se nós realmente somos crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós temos que estabelecer esse tempo com Deus como algo prioritário, porque esse começo do dia com o Senhor, irmãos, vai determinar todo o restante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a entender a importância de termos um tempo com o Senhor. Eu não digo pela manhã, mas pode ser pela manhã, à noite, um momento que for mais conveniente, onde você possa separá-lo para que gaste ou ganhe esse tempo com Deus. Os grandes homens de Deus amaram a Bíblia, amaram a palavra de Deus, amaram, irmãos, estar na presença de Deus. E uma terceira coisa aqui é: tenha fome e sede da palavra de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, irmãos, e que ele mexe muito com o meu coração, é aquele: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anela, anseia pelo Senhor. Preste atenção nisso. O conhecimento da palavra de Deus, ele está intimamente ligado com o nosso crescimento espiritual. Irmãos, não tem como você crescer em Deus se você não tiver intimidade com a palavra de Deus. Isso é de extrema importância. Tanto é verdade que Paulo escreveu a Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem, que trabalha bem a palavra da verdade. Irmãos, a palavra de Deus é tão importante, mas tão importante, que o próprio Senhor Jesus, ele lembrou-se da palavra de Deus quando ele foi tentado pelo diabo. Por isso, é de extrema importância aprender, memorizar textos bíblicos, porque isso, irmãos, vai ajudar o Espírito Santo a aplicar esta palavra aos nossos corações. Por isso, irmãos, que eu gostaria de incentivar, desafiar a todos para que leiam a palavra de Deus. Eu digo mais, leia a Bíblia toda. Não importa o método que você vai utilizar para fazer uma leitura completa da Bíblia. Começando pelo Antigo, pelo Novo, pelos Salmos, pelos Evangelhos, não importa. Mas leia a palavra de Deus. Se os nossos corações, irmãos, não forem regados pela palavra de Deus diariamente, não haverá conhecimento de Deus, não haverá crescimento na fé, não haverá a prática do amor e do perdão, porque a palavra de Deus nos incentiva a viver nessa dimensão. Palavra de Deus, irmãos. Se você deseja conhecer o Deus da palavra, você precisa conhecer a palavra de Deus. E ato contínuo, irmãos, uma outra coisa de extrema importância que vai nos ajudar a crescer na fé, a crescer no conhecimento de Deus, é: desenvolva uma vida de oração. Irmãos, não é a conta-gotas, aqui e ali, um dia sim, 10 não. É uma vida consistente, diária, de oração. Porque isso, irmãos, é essencial. Isso é vital para que você possa viver a plenitude da palavra de Deus. Para que você possa alcançar a maturidade cristã, você tem que passar pela oração. É pela oração que nós mantemos uma comunhão próxima
íntima com Deus. Todos os grandes homens de Deus foram homens de oração. Davi, Neemias, Daniel, Estevão, Paulo, Epáfras e tantos grandes homens de Deus que foram usados por Deus, foram homens de oração. Aí você pode argumentar, mas eu não sei orar. Ninguém sabe, irmãos. A própria palavra nos garante que nós não sabemos orar a maneira correta, não sabemos orar como convém. Mas o que me incentiva, irmãos, é o seguinte: a gente aprende a orar orando. A gente aprende a orar orando. O próprio Senhor, ele deixou exemplo, não só com palavras, mas deixou exemplos sobre a importância da oração. E não importa, irmão, se a tua oração é só de confissão, ou gratidão, ou súplicas, ou intercessão, ou petição, ou de louvor, ou de adoração, não importa. O importante é que você seja um homem e uma mulher de oração. Isso vai determinar, irmãos, o teu crescimento, o teu nível de espiritualidade. O interessante é que a própria Bíblia aponta algumas coisas que podem nos impedir de sermos homens e mulheres de oração. Pode ser a incredulidade, a motivação enganosa, também pode ser a falta de orar, orar pouco, orar sem insistência. Quando nós temos ou carregamos pecados não confessados no nosso coração, isso pode nos impedir, desestimular a sermos homens e mulheres de oração. Um impedimento, irmãos, que é muito evidente, é orar fora da vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos: Senhor, faça a minha vontade. Responda a minha oração. Concede o meu desejo. Mas o crente que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, a oração dele deve ser como o próprio Cristo, momentos antes da sua morte: Pai, seja feita a tua vontade. Não faça a minha, faça a tua vontade. Faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Olha que Davi escreveu: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Isso vai determinar vitórias ou derrotas para a nossa vida. Quinta-feira nós tivemos o retorno das nossas reuniões de oração, o jardim de oração. E foi um momento, irmãos, rico, maravilhoso, edificante, onde nós podemos orar por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família, e orar uns pelos outros. Um momento que nós podemos interceder a Deus pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão em crise, estão desempregadas, estão confusas, desestimuladas. Nós precisamos orar. Esse é o combustível que todo crente precisa ter para que ele possa continuar na caminhada de fé rumo à maturidade cristã. Uma outra coisa, irmãos, que se nós queremos crescer em Deus, viva debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E nós, como crentes, nós temos que nos submeter, irmãos, à vontade do Senhor, ao seu plano e ao seu propósito. À medida que nós buscamos a vontade de Deus,
à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, à medida que nós obedecemos, à medida que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, a vida cristã, irmãos, vai se solidificando e vai nos firmando de tal maneira que nenhuma pandemia, nenhuma adversidade, nenhuma circunstância contrária vai fazer com que a gente venha a esmorecer ou desanimar. Viva debaixo da direção do Senhor. Viva debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Isso significa, irmãos, negar a si mesmo, negar a sua vontade, os seus interesses, os seus caprichos, para buscar em conhecer aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e espera fazer através dela. Nós precisamos entender, irmãos, que estudar, ouvir sobre o crescimento na fé, isso não significa que a gente já alcançou. A maturidade cristã é algo que vai acontecendo naturalmente, a cada dia, através da experiência na caminhada de fé e como discípulos do Senhor. Ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós realmente precisamos para crescer. E aqui, irmãos, a ideia de crescer significa, ou pelo menos sugere, receber uma nova vida. E essa nova vida vem de Deus, que é o próprio Cristo. E essa vida que Ele coloca em nós, que é Ele mesmo, nós precisamos crescer em Cristo. Quando João Batista disse, é necessário que Ele cresça e eu diminua, é que a vontade do Senhor aconteça na minha vida e é que a minha vontade, os meus interesses diminuam para o louvor e para a glória de Deus. Crescimento em Deus sugere, irmãos, uma nova vida que foi colocada em nós pelo próprio Deus. E não pode haver crescimento se não houver nascimento. E nascimento, irmãos, significa ter uma nova vida, trazer a vida. Assim, quando o Evangelho ele nos exorta a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, ele está pressupondo que nós já temos uma vida, que é a vida dele. E esta vida só pode ser concedida por ele mesmo. Efésios 2:1 Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. João 3:3 Se alguém não nascer de novo, não pode ter, ver, participar do reino de Deus. E essa nova vida, ela deve nos levar ao crescimento, ao desenvolvimento, até a frutificação. Caso contrário, irmãos, tem alguma coisa errada. Caso contrário, nós precisamos rever os nossos valores, os nossos conceitos, para percebermos se nós realmente estamos crescendo na graça e na fé do nosso Senhor. Outra coisa, irmãos, que nós temos que entender é que o crescimento na fé, ele não é automático. Ele é um processo. Ele é gradual. Ninguém nasce e cresce de um momento para o outro. Ninguém cresce da noite para o dia. Num momento, ele é embrião. No outro, uma criança, um adolescente, um jovem e logo depois, um adulto. Isso exige, irmãos, um processo. Por isso que o crescimento em Deus, o crescimento na fé, o crescimento nos valores do reino de Deus é algo gradual, progressivo, vai acontecendo, até que nós chegamos à medida da estatura completa de Cristo. Crescimento, irmãos, na fé, crescimento espiritual, maturidade em Deus é crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
O crescimento em Deus, ele é resultado de um relacionamento, de uma caminhada. O crescimento em Deus é resultado de comunhão, de intimidade. Muitos crentes querem crescer em Deus sem passar por essa base, conhecimento na palavra, uma vida de oração, envolver-se com a comunidade, submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Irmãos, crescimento é resultado dos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus. E o nosso relacionamento com Deus vai determinar os nossos relacionamentos com os familiares, com os irmãos da comunidade de fé, com o próximo. A nossa relação com Deus determina todas as outras relações. E isso não acontece de uma maneira natural. Isso acontece, irmãos, de uma maneira que nós possamos buscar com o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade de nos relacionar com o Senhor. Isso só acontece, irmãos, por meio da palavra. E quando essa palavra é mediada pela aplicação do Espírito Santo nos nossos corações. Porque o conhecimento sem ação do Espírito Santo é só conhecimento. Mas o conhecimento da palavra, mediada pela ação do Espírito Santo, é formação de caráter. Nos leva a nos relacionar com Deus. E essa caminhada, irmãos, ela é diária. Não acontece só na quinta-feira, lá no templo. Não acontece só no domingo, no culto de celebração. É uma caminhada diária. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Como está o nosso crescimento em Deus? Essa pergunta, ela vai ser respondida à medida que você tem uma prática diária da leitura da palavra, de uma vida devocional, de uma vida de oração. O teu nível de espiritualidade, ele é revelado pelo seu compromisso com a sua comunidade, com a sua igreja. E o desejo do meu coração é que você possa continuar crescendo espiritualmente de uma maneira diária, contínua, frequente. Eu quero estimular para que você, antes de consultar as mídias sociais, consulte a palavra de Deus. O que a palavra quer me ensinar nesta manhã, nesse dia? O que a palavra quer me ensinar sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha comunidade? Como eu posso servir a Deus servindo a minha família? Como eu posso servir a Deus servindo o meu próximo? A minha oração nesta manhã é que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, que nós possamos continuar frutificando em toda boa obra, que nós possamos continuar vivendo de um modo digno, que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, escolher a fazer e a viver a vontade de Deus. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidá-lo a orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Nós estávamos em pecado e o Senhor nos perdoou. O Senhor nos acolheu. O Senhor nos deu
uma nova vida, um novo coração, um novo propósito, uma nova missão. Queremos te agradecer, Senhor. E queremos também, nesta manhã de domingo, suplicar a Ti que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. O Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos, ao ler a Tua palavra, conhecê-lo, para que, assim, amá-lo mais, servi-lo mais, fazer sempre a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a crescer rumo à maturidade. Que Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, que Ele possa usar toda essa situação que estamos vivendo para formar em cada um de nós o caráter de Jesus Cristo. À medida, Senhor, que nós crescemos em Ti, nós seremos pessoas melhores, melhores pais, melhores mães, maridos, esposas, filhos, uma família melhor. Senhor, nos dê mais de Ti, nos dê mais de Jesus Cristo, para que possamos realmente crescer no conhecimento dEle. Em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Só lembrando que nós já retornamos às nossas reuniões de oração às quintas-feiras, nosso jardim de oração. Você está convidado para que você venha orar conosco, venha orar por você, pela sua casa, pela comunidade, pelo mundo, pelo Brasil, irmãos. E, por enquanto, ainda estamos fazendo a nossa escola dominical via YouTube, Facebook, mas nós, em breve, vamos, pela graça de Deus, voltar ao normal. Que você tenha um dia abençoado, que você possa estar à noite lá no templo, juntos, para que possamos louvar, celebrar, sermos edificados pela palavra e desafiados também, por que não, por ela. Que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.